Olá, bem-vindo ao Do Sofá para o Mundo. Vamos pelas ruas de Florença com a apresentação da nossa guia da Toscana, Giuliana Felicello. A fachada da igreja de San Michele tem muita história para contar. Afinal, por que Florença foi uma cidade tão poderosa no período do Renascimento? Boa viagem! Vamos continuar pelas ruas de Florença. Agora eu vou levar vocês para uma igreja que eu adoro e vocês vão conseguir entender por que Florença se tornou a cidade mais rica e mais poderosa durante 3 séculos. Primeiro eu vou falar um pouquinho da arquitetura. Ela não tem a arquitetura de uma igreja convencional. Antes de ser uma igreja, esse prédio era uma loja de grãos, que nós chamamos de granaio. Essa loja pegou fogo e eles resolveram fazer uma igreja. A gente estava em época medieval. O período medieval ele é caracterizado pelo teocentrismo. A igreja de San Michele é a representação da cidade de Florença. E por quê? Florença teve 2 atividades principais que ajudaram muito a abundância e o crescimento da cidade. A religião, a fé e a corporação de atividades e ofícios, o comércio, que nasceu no período medieval em 1193. Na cidade já existia o senso de comune, a cidade já era bem organizada. Essas corporações eram divididas em atividades maiores e as 14 atividades menores. As maiores eram atividades como, por exemplo, a atividade da lã, que foi uma atividade rica e próspera. Nós estamos na Toscana, uma região com forte desenvolvimento agrícola e a criação de ovelhas, bastante ovelhas. Com o tempo, eles desenvolveram técnicas de tecelagem, eles realizavam todos os processos, a lavagem, tingimento, a tecelagem. Foi assim que se tornaram um dos maiores exportadores de lã de toda a Europa durante 3 séculos. Outra atividade muito importante foi o câmbio de moedas. A troca de moedas era uma atividade já bem forte e não é à toa que o banco nasceu aqui. Esse é o Fiorino d'Ouro, que era a moeda mais valorizada e mais respeitada em toda a Europa. O seu peso era de 3,5 gramas, ou cerca de 24 quilates. De um lado tinha a flor de lis, o emblema de Florença, com a legenda Florentia, e no outro o padroeiro de Florença, São Giovanni Battista, São João Batista. Vocês sabem por que a gente chama o banco de banco? Diz a lenda que naquela época, para verificar a qualidade da moeda, se ela era realmente de ouro, eles batiam com elas num banco e foi assim que o nome ficou. As atividades menores eram trabalhos mais manuais. Eu vou citar 2. A atividade de calzolai e a atividade dei fabbri. Calzolai, o que será isso? Quem já esteve aqui ou fala um pouquinho de italiano, será que sabe o que é? Calzolai são os sapateiros. Os florentinos são super famosos no mundo todo por fazer sapatos sob medida. Até hoje vem gente do mundo inteiro estudar com os calzolais florentinos. Eles podem ser encontrados na região de Santo Espírito, aqui em Florença. E muitos dos ateliês, os sapatos ainda são feitos à mão. Se você quiser comprar um sapato sob medida, criado por um bom calzolai, o valor não fica por menos de 1.000 euros. E a outra atividade era a atividade dei fabbri, que forjava ferros. Vamos voltar para a igreja. Esse vídeo eu fiz há pouco tempo atrás. Eu queria mostrar para vocês a fachada da San Michele, que é decorada com 14 nichos. Cada um deles tem um santo, que representa uma atividade ou um ofício. Um dos trabalhos mais famosos da fachada da San Michele
é o nosso São Giorgio de Donatello. Para representar cada um dos santos e as atividades atribuídas, foram chamados os principais artistas do Renascimento. O São Giorgio de Donatello, por exemplo, foi feito em 1416 e ele foi revolucionário. Por quê? Donatello criou no mármore, naquela base embaixo da estátua, o que nós chamamos em italiano de schiacciato. O schiacciato é uma técnica de baixo relevo, ou seja, ele desenvolveu a noção de volume e de perspectiva em uma peça de mármore, o que era inédito na época. É como se você estivesse vendo um quadro no mármore já com noções de volumetria, de profundidade. Foi o primeiro que inspirou vários artistas. Um deles era Michelangelo, que vinha estudar as artes de Donatello. Inclusive, um dos seus primeiros trabalhos, que foi a Madonna della Scala, que é visivelmente uma inspiração do Schiacciato do Donatello. Agora eu vou levar vocês para o primeiro palácio privado renascimental, que é o Palácio Medici Riccardi. Vamos embarcar no período do Renascimento. Não existe falar de Florença sem falar da mais famosa e poderosa família, a família Medici.